graças ao nosso bom Deus. Que maravilha, que privilégio podermos estar aqui reunidos nessa manhã para mais uma vez aprendermos das verdades desta santa palavra, desta palavra que é viva, eficaz, desta palavra que é inerrante, desta palavra que pode transformar, ou que tem poder, melhor dizendo, esta palavra que tem poder para transformar as vidas, transformar o coração pecaminoso do homem. Nesta manhã estamos aqui juntos para fazermos a aula de número 15. Como eu falei no encontro passado, estamos aí na nossa reta final. Hoje trabalharemos o capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Teremos como tema vida cristã, um campo de batalha. Ser cristão nesse mundo não é fácil, não é mesmo? Ser cristão é renunciar a algumas coisas, é se abdicar de outras, e de modo que é sempre realmente estarmos envolvidos em algumas batalhas, mas sempre certos de que a vitória é nossa no nome de Jesus, e de que estamos caminhando aí dentro dessa jornada e dentro dessas batalhas para o céu que Deus preparou para os seus filhos. Então, antes de mais nada, aquela recomendação básica. Vá aí, você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Você compartilha aí do nosso canal com as pessoas que você convive. Se você gostar desta aula, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, porque ele é muito importante para a gente. E também nos procure ali no Instagram, no @ICPresbiteriana, porque também estamos ali no Instagram. Vamos orar e logo em seguida então faremos a leitura do capítulo 10. Querido Deus, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades e de encontro, Senhor Deus, com aquilo que nós precisamos melhorar. No nome de Jesus nós oramos e te bendizemos. Amém e amém. Abra a sua Bíblia aí, eu já espero que ela esteja aberta. Se não, abra aí em 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler aí todo o capítulo, que tem 18 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo escrevendo ali à igreja de Corinto: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servido-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente: se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidá-los por meio de cartas. Versículo 10. As cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere tal isto, que o que somos na palavra por cartas estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Versículo 13:
Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida, nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Versículo 16 diz assim: a fim de que anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Muito bem, começando então com a introdução, nós voltamos aqui como título, né? Uma vida cristã, um campo de batalha. A vida cristã está associada a um campo de batalha, e nós vamos ver melhor sobre isso, porque Paulo vai dizer, né, sobre as lutas espirituais que ele passava, e sobre as lutas espirituais que a igreja do Senhor, tanto na época de Paulo como a igreja hoje do século 21, e a igreja que permanecer, né, com o perdurar dos tempos até a volta do Senhor Jesus Cristo, vai também passar. A natureza humana nos conduzir para aquilo que é mais fácil ou tranquilo, como a questão de sombra e água fresca. Como seres humanos, nós não gostaríamos de passar, obviamente, por lutas, por tribulações, por batalhas, principalmente quando essas batalhas são de cunho espiritual. Mas, enquanto nós estivermos nessa terra, e nós já falamos sobre isso em outros encontros, essas batalhas, elas farão parte da vida cristã, como fez ali parte da vida de Paulo. Cumprir o chamamento de Deus para as nossas vidas é estar então preparados para as lutas, para as tribulações, para as dificuldades que se apresentam, mas sempre na certeza daquilo que Jesus disse, que no mundo o povo dele, o povo cristão, teria tribulações, teria lutas, dificuldades, mas que nós tivéssemos o que? Bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e se ele venceu o mundo, nós também que estamos nele, ou seja, todo aquele cristão que estiver em Cristo, também vencerá suas batalhas. E aí, o seguinte, se você vem acompanhando esta jornada desde o início, você percebe lá que nos primeiros 9 capítulos, Paulo escreveu de uma forma extremamente amorosa. Lógico que em alguns momentos ele deu um puxãozinho de orelha aqui e ali, mas de certo modo, se a gente for observar, dentro de tudo aquilo que Paulo escreve para a igreja, para a igreja de Corinto nessa segunda carta, a intenção de Paulo era fazer uma reconciliação dele com a igreja e da igreja para com ele. Por quê? Porque estavam acontecendo algumas desavenças e alguns problemas. Mas, nos últimos 4 capítulos, ou seja, a partir desse capítulo 10, então o capítulo 10, o 11 e 12, e o 13, que é onde Paulo então vai fazer o fechamento da carta, Paulo volta a escrever de uma forma bastante enérgica, principalmente quando a gente vê agora nesse capítulo 10, que Paulo realmente se levanta dentro do seu chamado de apóstolo. Paulo, é uma expressão que eu gosto de usar ali, né? Ele abre a caixa de ferramenta e ele novamente se impõe, e a gente percebe que algo ali aconteceu para que ele pudesse, melhor dizendo, se colocar novamente. Então é bem possível que, na verdade, a partir desse capítulo 10, Paulo tenha voltado a falar com aqueles falsos mestres, a falar com aquelas pessoas que estavam se levantando dentro da igreja de Corinto e gerando problemas. Ou seja, provavelmente essa turma voltou a dar trabalho, voltou a tentar tumultuar a harmonia, a unidade e o relacionamento de Paulo com aquela igreja, e ele então, ali inspirado por Deus, se vê na necessidade então de mais uma vez se colocar
colocar como um apóstolo, se colocar como um chamado, como um homem chamado por Deus, e ali então levantar as suas prerrogativas. Sendo assim, esse texto, nessa manhã, o texto do capítulo 10, ele vai trazer, eu dividi, se eu não me engano, aqui em 3 pontos básicos, 3 pontos principais. Primeiro ponto, de algumas qualidades que o cristão deve ter, como a mansidão e a benignidade. O segundo ponto, a questão da batalha espiritual. E o terceiro ponto é que Paulo vai fazer o fechamento dizendo que eu e você e todo aquele que é cristão precisa se preparar para estar sempre aprovado diante de Deus. Então, pegando o primeiro ponto, está aqui, nos primeiros versículos, Paulo vai destacar a importância do domínio próprio. Ou seja, Paulo vai começar então abordando a questão do domínio próprio. Então, assim, o apóstolo tinha toda a autoridade para dar ordens à igreja, mas ele não o faz assim. Você percebe que ao longo de toda a segunda carta, Paulo sempre falou àquela igreja com um coração amoroso, com um coração pastoral. Mesmo quando ele escreve aquela carta dolorosa, carta severa, que nós já falamos sobre ela em alguns momentos, você percebe que aquela carta foi um pesar para Paulo escrever, porque ela foi uma carta mais dura, visando o quê? Visando a mudança da igreja. Então, assim, Paulo, solicita que a igreja de Corinto acolha aquilo que ele quer compartilhar com eles, não impor a eles. Paulo queria compartilhar as realidades e as verdades de Deus para que a igreja de Corinto pudesse tomar o quê? Uma posição, ela pudesse tomar uma providência, ela mudasse a sua conduta. Ele pede com o espírito aqui, de mansidão e benignidade. Já nos primeiros 3 versículos, ele vai escrever dizendo: olha, eu vos escrevo aqui com o espírito de mansidão e de benignidade. Está aqui, mansidão, que vem do grego prauter, que significa ter o poder sob controle. Ou seja, Paulo tinha toda a autoridade para dar uma arrochada na igreja de Corinto, mas de uma maneira talvez mais severa e mais veemente, mas ele vai com o espírito de mansidão, com uma autoridade, a autoridade apostólica que ele tem e que está sobre o quê? Sobre o controle da ação do Espírito Santo de Deus. As pessoas mais influentes, observe isso aqui, as pessoas mais influentes não são aquelas que vão subjugar os outros. Subjugar os outros é um aspecto do mundo, é um aspecto do mundo que jaz no maligno. Aqueles que têm o Espírito de Deus não subjugam as pessoas. E por quê? Porque nem o próprio Deus, com a presença de Cristo Jesus, o próprio Deus aqui, Jesus Cristo no meio dos homens, subjugou as pessoas. Pelo contrário, Jesus amou essas pessoas, Jesus se compadeceu delas. Mas, ou seja, as pessoas mais influentes, mas as que possuem autocontrole e mansidão e que levam ao domínio próprio. Você vai ver aí, eu falei de Jesus Cristo agora, mas, por exemplo, outras pessoas assim, influentes, que foram influentes na humanidade, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, você percebe claramente que esses homens se levantaram como uma autoridade, esses homens se levantaram como uma figura expoente no seu contexto social, e ali no contexto social, político, econômico ali da época que eles estiveram presentes, como um espírito manso, um espírito que é de paz. Esses homens aqui são conhecidos como homens que tentaram levar a paz, levar a harmonia ali em meio a uma sociedade que era ou que estava extremamente conturbada. Palavra benignidade, que vem do grego de emikia, que significa então aquele que é justo. Ou seja, a palavra benignidade tem a ver com justiça, e não justiça de impor uma penalidade, mas de ser coerente, de ser correto, de olhar os fatos como eles realmente são. Benignidade mostra que a decisão final não é movida por justiça, mas sim por amor. E é o que Paulo sempre quis colocar diante da igreja de Corinto: o seu coração amoroso, o seu coração desejoso de
voltassem para as verdades de Deus. A benignidade é uma firmeza capaz de se submeter às injustiças sem reagir com olhos de vingança. Ou seja, quando você tem um coração benigno, é aquela coisa, você sabe muitas vezes que pode tratar aquela situação com a mesma força, na mesma moeda, só que isso seria o quê? Olho por olho, dente por dente. Isso seria o quê? Uma vingança. Não é o que a Bíblia nos ensina. Não é o que Paulo está tratando aqui. Porque Paulo está dizendo para eles: olha, eu poderia ter ido para cima de vocês com tudo, mas eu vou com um espírito de mansidão, um espírito de benignidade. Isso nos ensina nessa manhã que muitas vezes não, que as nossas atitudes como cristãos precisam estar sempre regadas com domínio próprio, espírito de mansidão e benignidade. E se você for observar isso, essas três características, elas fazem parte de quê? Fazem parte do fruto do Espírito, que está presente lá em Gálatas, no capítulo 5. Então, ou seja, Paulo está chamando também a atenção para que nós possamos desenvolver os aspectos ligados ao fruto do Espírito como bons cristãos. Os acusadores de Paulo diziam que ele era inconsistente no seu caráter, dúbio em sua conduta, ou seja, uma pessoa duas caras. Em outras palavras, eles acusavam o apóstolo de não ter coragem de dizer a verdade pessoalmente. E é por isso que você observa quando eles escrevem assim, Paulo escreve uma coisa por cartas. É mais ou menos assim, Paulo é muito macho quando ele escreve por cartas. Eu quero ver ele falar isso aqui presencialmente. Eu quero ver ele se comportar dessa forma estando presente. E Paulo está dizendo o seguinte, negativo. Da mesma forma, e vocês, igreja de Corinto, esses falsos mestres falarem isso, eu nem dou bola, nem dou trela, porque é da natureza deles mesmos. Mas você, igreja, não pode falar isso, porque sempre fui honesto com vocês, sempre fui claro, sempre fui sincero e sempre agi com vocês da maneira correta, da maneira como Deus diz que nós devemos tratar uns aos outros. E aí, Paulo então está fazendo a sua defesa nesse sentido, dizendo o seguinte: olha, eu não sou duas caras, eu sou transparente, da mesma forma que eu escrevi nas cartas para vocês, para que vocês mudassem a conduta de vocês, eu falei com vocês de modo presente, e se for necessário, eu falo de novo. E é por isso que Paulo coloca essas questões aqui, porque só para vocês terem ideia, esses falsos mestres, eles chegaram ao ponto de dizer o seguinte: pode ser que o conteúdo das cartas paulinas tenha alguma veracidade, mas na verdade, quando Paulo está presente, ele é desprezível, a sua oratória não serve para nada, o que ele fala é um bando de bobagem. E Paulo está dizendo o seguinte: muito cuidado, porque todo aquilo que eu estou falando a vocês, tudo aquilo que eu estou tratando ao coração de vocês, provém da parte não de mim mesmo, mas da parte do Espírito Santo de Deus. E aí você perceba uma coisa: a importância do domínio próprio, do coração benigno, do espírito de mansidão, mas também, mais do que essas questões, de entendermos que as orientações constantes na palavra de Deus não vêm de homens naturais, que eu digo assim, de ideias de homens, mas sim inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então foram homens que escreveram, homens chamados por Deus e que escrevem da parte de Deus. E Paulo, nesse texto, ele ratifica isso e chama a atenção de toda a igreja nesse sentido, de modo que eles levem a sério a palavra dele, não por ele mesmo, porque nele não havia mérito nenhum, e nem porque ele precisava de louvores, mas porque tinha sido o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, orientado a ele a escrever aquelas verdades. Ele afirma que, embora andando na carne, então não luta segundo os instintos carnais. Paulo então vai prosseguindo, dizendo o seguinte: olha, andem no espírito de mansidão, de benignidade, tenham domínio próprio, aceitem as minhas exortações como exortações vindas da parte de Deus e não da vida de homens. E mais, entendam uma coisa: na vida de vocês existe uma batalha, e eu não ando segundo as minhas
quando o assunto é esse aqui, ó, batalha espiritual. O meu intento aqui nessa manhã não é trazer tudo aquilo que está ligado à questão da batalha espiritual, mas, segundo o texto bíblico, te mostrar que essa batalha existe, que você como cristão faz parte dela e que você precisa então estar atento às características dessa batalha. Se não, vejamos quais são. A palavra de Deus diz que as coisas espirituais são discernidas de modo espiritual. O que eu vou te falar agora é conforme o que a palavra de Deus mostra, ou conforme a palavra de Deus diz que é. Então aqui eu não estou trazendo minhas ideias, meus pensamentos, ou o que eu acho. Estou expondo aqui a palavra como ela é, quando o assunto é esse aqui, ó, batalha espiritual, porque eu disse que você está envolvido numa batalha contra a natureza pecaminosa que habita em você e habita em mim, como a nossa carne, a luta contra o diabo e as influências do mundo. Então, ou seja, três grandes adversários: carne, a sua carne, o mundo, o sistema mundano e o diabo. Assim é o fato que existe um conflito entre as forças de Deus e as forças do diabo, e é importante deixar claro que Satanás nunca vai ter o mesmo nível de força que Deus. Então Paulo, quando traz aqui alguns princípios ligados à batalha espiritual, temos que deixar claro que o diabo não está em guerra com Deus, ou Deus está em guerra com o diabo, e de modo que vamos ver quem vai vencer. Não, quem vai vencer já está claro na Bíblia. Deus já venceu, Deus já concluiu a obra, mas dentro do plano divino da salvação e dentro do plano da toda a sabedoria de Deus, o diabo ainda tem um papel a cumprir. Está aqui, ó. Entretanto, mesmo sabendo que o diabo não tem a mesma força e o mesmo poder de Deus, nós não podemos menosprezar os seus estratagemas, ou simplesmente fingir que ele não existe, ou simplesmente fingir que ele não exerce influência em todo o sistema que está imposto no mundo. Nós podemos ver isso claramente porque o diabo levou com ele uma quantidade de anjos significativa. O diabo derrubou Adão quando fez pecar. O diabo tentou Pedro e Pedro negou Cristo 3 vezes. O diabo tentou Paulo algumas vezes e também tentou o próprio Jesus Cristo. Então, a Bíblia é muito clara quando ela diz no assunto da batalha espiritual que nós não podemos colocar o diabo numa situação semelhante a Deus, mas também não podemos menosprezar que ele está aí e que ele atua, pois a sua obra é matar, roubar e destruir. Então Paulo vai trazer à luz exatamente esses conceitos, dizendo o seguinte: olha, Deus vence o mundo por meio da verdade, da luz, do bem. Verdade é que estamos constantemente em guerra, e na guerra é preciso lutar com as armas corretas. Ninguém luta com o diabo igual naqueles filmes de terror que mostram um crucifixo e acha que o diabo vai correr. Até porque também o diabo não é igual mostra, daí é um bicho de chifre, de rabo, de tridente na mão. Isso é um símbolo, uma figura lá da Idade Média. Nós sabemos que a Bíblia diz que o diabo pode se transfigurar até de espírito de luz. Então o que acontece? Paulo está nos ensinando essa manhã que nós precisamos ter o quê? Discernimento espiritual. Isso é uma coisa que falta demais à igreja hoje. Então a igreja do século XXI, ela precisa o quê? Primeiro acordar, porque ela está dormindo em berço esplêndido. Então ela precisa acordar, porque tem que sair daquela parte lá do hino nacional, né? Deitada eternamente em berço esplêndido, porque a igreja, essa igreja que vai deitar em berço esplêndido é lá na glória. Enquanto estiver aqui na terra tem muito trabalho a ser feito, então precisa despertar, e Paulo alerta que precisa despertar, e mais, à medida que a igreja desperta, ela precisa lutar essa batalha espiritual com as armas corretas, porque senão ela perde a batalha. Aqui, ó, as armas do cristão, Paulo vai dizer que elas destroem as fortalezas do inimigo. Por quê? Porque não são armas carnais, não são coisas do homem, mas sim prodígios,
sim, há algo espiritual que o próprio Deus derrama sobre a vida de cada cristão, ou seja, são armas dadas pelo Espírito de Deus para o quê? Para destruir fortalezas, sistemas e estruturas de Satanás. Ou seja, entenda uma coisa: o diabo pega as suas ideias, o diabo pega os seus pensamentos e ele vai influenciando as pessoas, vai influenciando os sistemas, vai jogando as suas ideias, e a humanidade vai comprando essas ideias. E a humanidade, ao comprar as ideias do diabo, elas fazem o que? Elas se distanciam de Deus. A humanidade, ao comprar as ideias do diabo, ela se coloca contra Deus, ela se torna inimiga de Deus, né? Então, por isso que assim, a carne, o mundo, o diabo, eles não podem agradar a Deus. Por quê? Porque eles são inimigos de Deus. E aí então, Paulo diz o seguinte: olha, Deus, por meio do Espírito Santo, vos dá o Evangelho. O Evangelho é a principal arma espiritual para destruir o quê? Toda a fortaleza de Satanás, toda a fortaleza do diabo, todos os dardos inflamados do maligno, todos os seus estratagemas. A Bíblia está dizendo o seguinte, Paulo, ao escrever isso, dizendo o seguinte: olha, nós temos as armas espirituais para vencer a luta contra Satanás e seus anjos. Aí, daqui ó, Paulo vai usar uma palavra chamada sofisma. Aqui no texto que nós lemos, Paulo vai dizer assim, vou ler aqui no versículo 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Ou seja, é o próprio Deus que nos dá essas armas espirituais para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sofismas está ligado a quê? Pensamentos e reflexões. É como eu falei para vocês há alguns instantes: a batalha espiritual é travada no campo das ideias. Nas ideias, ou seja, a guerra do cristão não é contra pessoas. E o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios: a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Lá no capítulo 6, Paulo vai dizer, quando ele trata ali da armadura que nós como cristãos precisamos ter, a nossa luta não são contra as pessoas, não é contra o seu marido, contra a sua esposa, contra os seus filhos, seu chefe, seu empregado. As lutas que travamos é contra pensamentos e reflexões que o diabo usa para quê? Para fazer com que o sistema se torne contaminado por ele e que as pessoas que também estão nesse sistema se contaminem. Então está aqui, ó. Mas então nós lutamos contra esses sofismas, que são padrões de pensamento, filosofias ou teorias que se levantam e que vão contra aquilo que a palavra de Deus diz. Perceba uma coisa: não existe coincidência não, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo. Não existe coincidência, é tudo orquestrado. Então, ou seja, esses pensamentos, essas filosofias, essas visões e teorias que são levantadas no mundo e que confrontam aquilo que está na Bíblia, que vão de encontro com o que a Bíblia diz e que menosprezam aquilo que a Bíblia diz, entenda uma coisa: que faz parte da batalha espiritual e que o diabo está por trás disso tudo. E a igreja do Senhor precisa estar alerta, porque Jesus falou o seguinte: que contra a igreja santa, a igreja imaculada, se levantaria e as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre esta igreja. Daqui, ó, as armas do cristão, que são espirituais, destroem toda a altivez, ou seja, orgulho que se levanta como rebelião ao conhecimento de Deus. Lá no capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai falar o seguinte: olha, porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Quem é que destrói essa cegueira e faz com que as pessoas possam ver? Está aqui, ó, são essas armas que Deus, as armas espirituais que Deus coloca nas mãos da sua igreja para destruir todo orgulho e rebelião que se levanta contra o conhecimento de Deus. Dias atuais, aqui, ó, dias atuais, no dia de hoje, Paulo falou que esses sofismas estavam presentes lá na época de Corinto. Nos dias de hoje, como é que é? Está aqui, ó, as filosofias e pensamentos humanistas
Você já deve ter visto isso várias vezes. Você vê, são muitos filmes, são anúncios da televisão, são mensagens. Você vê um monte de coisa aí nos jornais, nas revistas, um monte de pensamento que tenta o quê? Ridicularizar a vida cristã, ridicularizar a Bíblia, ridicularizar a santidade de Deus. Como eu falei, isso tudo tem a ver com o quê? Com a ação maligna, a ação do diabo. O diabo se infiltra nessas questões para quê? Para tentar tornar cada vez mais cego o homem, porque o diabo já sabe qual é o destino dele. O destino dele é o lago de fogo e enxofre. E todos aqueles que forem seguindo a ele vão para o mesmo caminho. Qual é? O lago de fogo e enxofre. E as armas que nós temos podem então arrancar essas pessoas que estão caminhando com o diabo a passos largos para o inferno e trazer essas pessoas das trevas para a luz, porque essas armas são dadas pelo Espírito Santo de Deus. Nosso papel é trabalhar as verdades do Evangelho com as pessoas, de modo que nós possamos o quê? Compartilhar dessas verdades. O papel de convencimento dessas verdades é o papel do próprio Deus, o papel do Espírito Santo de Deus, que toca no coração do homem pecador, faz com que aquelas escamas, que as suas escamas que estão tornando o cego caia, e esse homem então, que era cego, possa então agora ver o mundo como ele realmente é. As armas de Cristo estão prontas aqui, a julgar e dar a sentença a todo tipo de desobediência. Isso mostra que os rebeldes serão julgados na corte do Supremo Rei, e ali não haverá misericórdia. Então, da mesma forma que as armas que Cristo nos dá servem para salvar, da mesma forma a autoridade de Cristo no dia do julgamento final julgará todo aquele, observe bem, todo aquele que não estiver em Cristo. Ou seja, no dia do julgamento final, no dia que todo homem comparecer diante de Deus, ele será julgado, e aqueles que não estiverem em Cristo, segundo o que a palavra de Deus diz, será condenado por toda eternidade. Assim, para que as armas funcionem, é preciso estar o quê? Revestido de poder. O próprio Jesus, em Mateus 22, 29, nos diz o quê? Olha, vocês erram porque vocês não conhecem nem as Escrituras e também não conhecem o poder de Deus, porque as coisas precisam andar atreladas, as coisas precisam andar lado a lado, as coisas de Deus precisam andar juntas. Se eu e você queremos fazer diferença nessa terra, se eu e você queremos ali lutar contra esses sofismas que se levantam e como uma grande teia vão se enraizando e vão adentrando no mundo que a gente vive, dentro da nossa sociedade, muitas vezes atacando as nossas famílias, nós precisamos então nos revestir da autoridade. A igreja do século XXI, a igreja de hoje precisa voltar às verdades da palavra de Deus. Há uma inerrância na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela não pode nem ser acrescentada mais nada e nem retirada. Foi assim que Deus determinou. Tudo que a igreja do Senhor, ou você que me assiste aí, tudo que o homem precisa para dar certo nessa vida, está presente na Bíblia. Deus colocou lá. Basta que nós voltemos para o Evangelho, voltemos para essas verdades, e em meio a tudo isso, peçamos a Deus que nos revista mais uma vez de poder. A igreja precisa voltar ao berço dela, a ação ali da igreja primitiva, do Pentecoste que visitou a igreja primitiva e que precisa visitar mais uma vez a igreja do século XXI. E é o próprio Deus, ou o Senhor Jesus, que nos confere essa autoridade. Ela é delegada por Ele, não é uma autoridade nem comprada e nem fabricada. E Paulo falou sobre isso quando ele abordou esse capítulo 10, porque o que acontece? Os falsos mestres que estavam lá na igreja de Corinto queriam o quê? Eles ficavam fabricando coisas, fabricando milagres, fabricando prodígios, mas Paulo disse e vai reforçar que o quê? Ele, como apóstolo, a autoridade dos milagres e dos prodígios que ele fazia era no nome do Senhor Jesus, que não era nada fabricado, era o próprio Deus exercendo poder no meio da vida dele, que realizava todos aqueles milagres. E o último ponto que Paulo vai destacar aqui é
compartilhando essas verdades com você aqui, para que você entenda que você precisa se preparar para se encontrar com Deus. Eu preciso me preparar, e quanto mais conhecimento nós tivermos, desta palavra aqui, mais bem preparado nós estaremos para realizar a boa obra do Senhor, e no dia do juízo em que nós estivermos nos encontrando com Ele, possamos ouvir o que? Servo bom, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Os falsos apóstolos, eles possuíam o que? O desejo de se autoafirmar. Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu não preciso de autoafirmação, porque quem me afirma é o próprio Senhor. Que maravilha saber que quando nós temos a certeza do nosso chamamento, ou temos a certeza do porquê estamos fazendo alguma coisa, ninguém precisa ficar reforçando isso na nossa vida. Nós não precisamos de aplausos humanos, nós não precisamos de vanglória. Por quê? Porque nós entendemos que estamos o quê? A serviço do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós entendemos que estamos o quê? Cumprindo o propósito que Deus designou para as nossas vidas, de modo individual e de modo coletivo também. O poder daqueles falsos apóstolos, daqueles homens que afrontavam Paulo, que diziam que Paulo era um embusteiro, que era um mentiroso, não vinha do Espírito Santo de Deus, mas a pregação deles não era pautada o quê? Nas Escrituras. Só existe poder de Deus, só existe evangelho genuíno quando o que está sendo pregado é aquilo que realmente está posto nas Escrituras. E por isso que eu volto a afirmar para você nessa manhã: a escola bíblica dominical é de extrema relevância, é de extrema importância. Por quê? Porque ela é um momento único, é um momento ímpar, onde nós separamos o tempo das nossas vidas para aprendermos a Bíblia Sagrada como realmente ela é. Os falsos apóstolos aqui, procuravam viver da aparência física e uma forma de falar que fosse invejável. Hoje em dia, nós temos percebido isso também, temos que tomar cuidado. Preste atenção, não é uma boa oratória que leva ao céu, não é aquilo que mexe no meu coração e no seu coração que te leva para o céu, mas o que leva cada um de nós à salvação em Cristo é reconhecermos que somos pecadores e reconhecermos que Jesus fez uma grande obra na cruz do Calvário por minha vida e por sua vida. Como Isaías escreve lá em Isaías 53, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas, ou seja, por suas pisaduras, nós fomos sarados. É isso aqui que Paulo vai tratar em relação à questão dos falsos mestres, porque os falsos mestres traziam um monte de coisa floreada, um monte de coisa bonitinha, um monte de coisa, ou seja, usando aquela expressão, os falsos mestres gostavam de enfeitar o pavão. E aí Paulo está dizendo: muito cuidado, por quê? Porque olha aqui, eles costumavam então ludibriar a igreja de Corinto, ou eles começaram a ludibriar e enganar a igreja de Corinto, fingindo o que não era, fazendo coisas, prodígios, enganando os outros lá com prodígios e com falsos milagres, quando realmente não eram provenientes da parte de Deus. Infelizmente, está aqui, dias atuais, temos visto isso aí à torto e à direito. E aqui não é nossa pretensão ficarmos falando de Beltrano, Ciclano ou Fulano. A nossa pretensão aqui é dispormos o Evangelho de Cristo como ele realmente é. Então, o que você precisa para se defender dos falsos apóstolos é conhecer as verdades de Deus, como essas verdades realmente são. Está aqui, tais pessoas nos dias de hoje têm levado muitos ao engano e assim mesmo se desviarem da sã doutrina. Hoje em dia você tem muita gente entristecida aí com a igreja, você tem muita gente que está desviada, muita gente que é um termo que eu acho meio esquisito, mas é que está aí sendo utilizado atualmente, que é o tal do desigrejado. Eu não sei como é que um cristão pode ser desigrejado, mas tem aí, as pessoas falam que existem aí gente desigrejada. Então, ou seja, eu não consigo entender como é que uma pessoa se diz adepto de Cristo, que Cristo é o Senhor da sua vida, e não ama aquilo que Cristo mais ama, que é a sua igreja. Não é assim não. Você pode estar pensando, então você volte a ler a Bíblia, porque a igreja do Senhor é a noiva de Cristo. E se você aí, você tem uma noiva, ou se você é casado,
casado, você entende muito bem que o que acontece? A sua noiva e a sua esposa é aquilo que há de mais precioso para você, e que você certamente vai o quê? Defender com unhas e dentes. Jesus Cristo faz a mesma coisa com a sua noiva. Então não tem como essa de falar, eu sou de Deus, mas eu não gosto de igreja, está fora. Então, ou seja, volte para o Evangelho como ele realmente é, porque o que Paulo está dizendo é o seguinte: tem muita gente aí, hoje no século 21, publicando essas coisas e dizendo que você pode ser um desigrejado, que basta você ter relacionamento com Deus, e a Bíblia mostra que não é bem assim, e você então precisa voltar para as verdades dessa santa palavra. A maior carta de recomendação do apóstolo era seus filhos espirituais. Olha que coisa interessante. Enquanto os falsos mestres, os falsos apóstolos estavam falando lá que eles faziam e aconteciam, Paulo está dizendo o seguinte à igreja de Corinto: olha, a maior prova que eu dou de que eu sou um apóstolo genuíno, de que realmente eu sou um apóstolo chamado por Deus, são os filhos espirituais que eu tenho. São aqueles homens e aquelas mulheres que se converteram por meio da minha pregação. Lógico que Paulo não está achando em si mesmo que a pregação dele era que realmente convertia os corações. Ele tinha total clareza de que quem tinha esse poder, ou que quem tem esse poder, é o Espírito Santo de Deus. Mas Paulo está mostrando para esses falsos mestres, dizendo o seguinte: olha, eu não preciso ficar levantando questões, batendo de frente com vocês, no sentido de mostrar os meus títulos e a minha autoridade, porque a igreja de Corinto, ou esses filhos espirituais que eu tenho, já é a prova maior do meu chamamento, a prova maior do meu apostolado. E aqui, ó, a gente aprende com isso um princípio importantíssimo para as nossas vidas, que é o seguinte: o obreiro precisa dar frutos que testifiquem o seu chamado. Se eu ou você não estamos dando frutos, precisamos rever a nossa vida e rever urgente. Por quê? Porque o cristão é chamado para frutificar, o cristão é chamado para florescer, o cristão é chamado para quê? Para alcançar novas vidas. Não adianta o cristão ser bem sucedido diante de homens e não ser aprovado por Deus. É isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês podem se levantar como apóstolos aí diante da igreja, mas quem garante a condição do apostolado é o próprio Deus, porque é o próprio Deus que chama. Deus detesta aquele que se gloria em si mesmo. A aprovação de Deus é a única que realmente importa, e é por isso que nós precisamos trabalhar isso. Como eu falei anteriormente, precisamos trabalhar o nosso caráter para que nós possamos nos encontrar diante de Deus aprovados por Ele. Concluindo então, aqui eu encerro esta aula, este capítulo, te dizendo o seguinte: alguns pontos então para você fixar aí na sua mente. Deus chama o cristão a ser semelhante a Cristo. Você não tem que se parecer com Beltrano, com fulano, com cicrano. Eu fico olhando hoje em dia e às vezes eu dou risada, porque o que acontece? As pessoas querem se parecer com o quê? Com os artistas do mundo. Com os artistas do mundo. As pessoas do mundo querem se parecer com os artistas do mundo, eu nem digo nada. Mas quando pessoas da igreja diz que quer parecer com o artista do mundo, aí eu tenho algumas questões a destacar, porque nós temos problemas, e problemas sérios. E por que disso? Porque nós precisamos nos parecer com Jesus Cristo. Na batalha espiritual, para se sair aprovado, é preciso o quê? Revestimento de poder. E se você tem sentido que não tem poder na sua vida, ore, busque na Santa Palavra, busque a presença de Deus, porque Ele te reveste de poder. É preciso entender que os nossos olhos precisam estar focados sempre em Deus. Você vai sair da rota, ou vai dar ouvidos àquilo que diz a seu respeito, que muitas vezes não te agrada, se você não estiver com o seu olhar voltado, fixado na cruz de Cristo. Paulo em nenhum momento se deixou abalar ou ficou desmotivado, porque seus olhos estavam sempre focados em Deus, focados em Deus, focados em Deus. E por fim, para a completa aprovação, a glória precisa pertencer ao Senhor Jesus Cristo. A glória é dele, tudo é dele, somos apenas instrumentos. Paulo neste capítulo 10 mostra claramente isso. Ele não estava preocupado com vanglória, ele não estava preocupado com aplausos humanos, porque
ele sabia o quê? Que mais importante do que tudo isso era cumprir a vontade do Senhor que o comissionou e que morreu por sua vida. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês abundantemente, poderosamente, no nome de Jesus Cristo. Um forte abraço.